Olá, gente amiga, tudo bem? Novamente aqui com vocês, Pastor Derisvaldo. Hoje eu quero compartilhar uma palavra super importante para a vossa vida, que fala sobre crescimento. Eu quero basear esta palavra lá no que diz o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 18, que ele diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Lucas também faz uma colocação super importante voltada a Cristo Jesus. Lucas diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Salomão também diz algo lá no livro de Provérbios, voltado a isto, que é no capítulo 4, versículo 18, que a vereda do justo é como a aurora, que vai crescendo, vai rompendo, momento após momento. É uma figura de linguagem que ele faz que é super importante, que mostra para nós a questão do crescimento, que é o avançar do dia voltado para uma vida do justo. Baseado nisto, sobre crescimento, eu quero que você entenda algumas questões super importantes. Primeiro, o crescimento ele não é automático. O crescimento é um comprometimento intencional, é um compromisso que você tem naquilo que é o seu próprio desenvolvimento. O crescimento ele é resultado de vontade, de dedicação, de empenho, quando você volta a sua vida ao crescimento da sua vida em todas as áreas. Por exemplo, cada fase da vida deve ser vivida de forma plena. Quando se é criança vai fazer coisa de criança. Os pais vão voltar a sua vida para todo um cuidado de alimentação, voltado para que é o seu próprio desenvolvimento. E a criança naturalmente vai se desenvolvendo. No entanto, a criança deve viver como criança. É muito complicado quando os pais querem que os filhos se comportem e façam coisas de adulto. Por exemplo, eu acho muito difícil, não concordo muito, respeito, mas não concordo muito, quando os pais colocam as crianças para serem pregadores da palavra de Deus. Quando você vê uma criança se vestindo como um adulto, pregando como um adulto, geralmente aquilo ali não é o normal delas. Aquilo ali é um discurso repetido, que os pais falam, que os adultos falam, que são treinadas, e de repente aquilo ali causa um mal-estar, porque a criança, à medida em que ela vai crescendo e não fazendo coisas de criança, por exemplo, quando são pregadores as crianças, ou quando os pais colocam elas para serem pregadores, se há uma exigência, ou seja, ele precisa se comportar como adulto, não faz coisa de criança porque não pega bem, e geralmente essas crianças crescem reprimidas e dificilmente quando se tornam adultas ela vai ter exatamente o desejo de continuar servindo a Deus. Eu conheço muitas crianças que quando são pregadoras, lá nessa fase, elas têm dificuldade quando se tornam adultos. Então, pais, que as crianças vivam como criança, ensine ele aquilo que é o normal de criança. O Salomão diz, claro, que nós devemos ensinar a criança para quando elas crescerem não se desviar. Porém, elas devem viver como criança, se vestir como criança, fazer coisas de criança. Isso é super importante. Não queira que elas sejam adultos de forma precoce, ok? A outra coisa super importante é a fase dos adolescentes. Adolescente vai fazer coisa de adolescente. Nós costumamos falar que é o período da aborrecência. Gente, é um período difícil, é um período de mudança, de transformações, não só na voz, não só no corpo, mas na mentalidade. É um período de muita dificuldade em que ele está procurando a sua própria identidade, sua própria definição. Que nós venhamos auxiliar, que nós venhamos orientar, que nós venhamos ajudar e nunca desprezar. Porque o adolescente deve viver e fazer coisas de adolescente, que nós vamos entender qual é o adulto que não fez tanta bobagem quando era criança, quando era adolescente. Pense você, se você parar para fazer uma retrospectiva, vai lembrar de tantas coisas que você fez. E geralmente nós costumamos falar que os meninos de hoje, que os adolescentes de hoje são piores. Mas quando você analisa a sua vida, você vai perceber que você fez coisas até piores, que você diz, meu Deus, se os meus filhos fizessem o que eu fiz,
Misericórdia. Então, querido, adolescente vai fazer coisa de adolescente, jovem vai fazer coisa de jovem. Por exemplo, geralmente nas igrejas, os nossos jovens namoram e casam rapidamente, logo no primeiro namoro, porque algumas igrejas, alguns líderes dizem assim: o jovem não pode namorar só por namorar. Ok, eu também concordo que o namoro deve ter um propósito. No entanto, namorou, não há uma obrigação já de casar. O que é namoro? Namoro é conhecimento, então é super importante o jovem viver como jovem, fazer coisa de jovem. Claro que com equilíbrio, com sabedoria, com boa mentoria, para que não se faça bobagem. Também que não venhamos a forçar logo a casar rapidamente. É muito importante o jovem saber fazer as suas escolhas, ter a sabedoria e ter a graça. Então, o crescimento, ele leva a isso. Uma outra coisa super importante dentro disso aí é que o crescimento, nós precisamos entender que é resultado de uma mente saudável. Cuidar bem da mente. Você não é, querido, uma esponja para ficar acumulando sujeira, problema, dificuldade. Você não é um lixão para que você também venha acumular mais e mais coisas disto aí. Não, você não é, preste atenção, uma esponja para acumular sujeira, não é um lixão para acumular lixo. A sua mente deve ser bem cuidada. Trate da sua mente, cuide da sua mente. Como diz o apóstolo Paulo, que a nossa mente venha a ser renovada. Querido, que nós venhamos também a ter a mente de Cristo. Como é que você tem a mente de Cristo? É baseado naquilo que é a palavra de Deus. A mente de Cristo é uma mente totalmente saudável. Que você também venha ter a mente de Cristo na sua cabeça, ou seja, que a sua mente seja a mente de Cristo. Queridos, crescer é resultado de dedicação. Deus quer que você cresça. Hoje em dia, quando nós não vivemos bem cada fase da nossa vida, você vê adulto fazendo coisa de criança. O apóstolo Paulo diz lá na carta aos Coríntios e também lá na carta aos Hebreus, o escritor diz que época de criança é a época do leite, mas tem adulto que está ainda tomando leite, sendo que já era o período, a fase de estar bebendo ou comendo coisas de adulto, uma comida sólida. Queridos, faça coisa de adultos, cresça na sua vida. Tudo que acontece com você é para o seu próprio crescimento, que você venha crescer na graça, no conhecimento de Cristo Jesus. Queremos que você cresça. Adultos que crescem, que cresceram bem e que continuam crescendo, são adultos saudáveis para a glória de Deus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.